Você deseja viver de audiovisual ou se destacar nesse mercado? Então conheça o AVE Makers, a principal escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. Aqui te ensinamos tudo o que você precisa saber para alavancar a sua carreira. Eu sou Bruno Baltarejo, coordenador de audiovisual, e nesse vídeo eu vou te apresentar o portal. Com mais de uma centena de cursos e formações completas, da pré à pós-produção, e indicado a todos os níveis, tanto para quem nunca abriu um software ou ligou uma câmera, quanto para quem já é profissional. Aqui no AVE Makers você encontra o conhecimento que você precisa em diversas áreas como edição de vídeo, color grading, motion design, efeitos visuais, direção de cena, direção de fotografia, operação de câmeras, drones, gimbals, iluminação, videoclipes, documentário, gravação e mixagem de áudio, fotografia still, tratamento fotográfico e muito mais. Já são mais de 12 anos formando filmmakers e fotógrafos em todo o Brasil, com conteúdo testado e aprovado por mais de 25 mil alunos que já passaram por aqui. Veja só alguns diferenciais que a nossa plataforma oferece. Pelo preço de praticamente um curso, aqui você encontra mais de 110 cursos de audiovisual e fotografia, um ano de acesso completo à plataforma, cursos novos frequentes, suporte direto com os professores, material para exercício e construção de portfólio, documentos e ferramentas para o dia a dia de trabalho, plano de estudo personalizado, certificados de conclusão e acesso offline através dos aplicativos para Android e iOS. Viver do seu sonho depende de você. E nós vamos dar aquele empurrãozinho com cursos e formações ministrados por uma equipe de professores renomados e profissionais atuantes no mercado, cada um te ensinando as melhores técnicas, caminhos e práticas dentro de sua especialidade. Não perca tempo, junte-se agora ao AVE Makers e comece um curso hoje mesmo. Um abraço e te encontro no Portal do Aluno.
Boa noite a todos. Meu nome é Emílio Santor, sou organizador da Mostra Filmes de Montanha. A mostra tem como objetivo principal abrir aí uma janela de exibição de filmes para uma experiência em tela grande. Nesta quarta edição, tivemos que reformular toda a ideia do evento para realizá-lo online. Este ano, a mostra é composta por 25 filmes de 11 países, sendo 8 filmes brasileiros e 17 estrangeiros. Só para relembrar, o evento vai até dia 4 de outubro. Ele é sempre realizado nos finais de semana. O formato continua, no próximo final de semana é o mesmo. E no dia 4 de outubro, que é o encerramento, será totalmente ao vivo no domingo às 19 horas. Posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, a Vitia, né, a Luciana da Vitia, que confeccionou inclusive essas camisetas, o Kiko da Deuter, o Durval da Spot e a Maria Tereza do Gente de Montanha. Agradecer também aos nossos queridos apoiadores, a Adriane Ferreira, que está aí como diretora hoje também, Delify Arts, ela que fez esse desenho e todos os desenhos do catálogo da mostra, a Fernanda do Miss Voyages, Renan do Aventure Box, Gotardo da Varamato, a Lúcia Conrado, o Renan Cirilo Alves e o Redi Siqueira do podcast Na Trilha, a UIAA, CBME, FEMENGE, FEMESC, a SEM, Meet the Mountain, WOS e todos que fizeram a colaboração voluntária. Agradecer também a equipe que ajudou na organização, na tradução, a Catarzina, a Marisa, que é nossa tradutora, a Karen, a Sara, o Gabriel, o Greg e o Cassiano, que está aqui com a gente apoiando hoje. Só para relembrar, temos alguns prêmios. Semana passada eu acabei esquecendo do prêmio. Nós vamos fazer 2 perguntas hoje e vai valer 2 Wikiloc Premiums anual, tá ok? Me lembrem que hoje não pode passar batido. E a gente vai sortear pelo Instagram também um ano de AV Makers, um plano anual do AV Makers. Vocês viram o videozinho, né? Então, dá uma olhadinha no Instagram, que lá tem todas as regras para participar desse sorteio, ok? O debate está sendo gravado e será disponibilizado no YouTube da Mostra Filmes de Montanha. Quem quiser assistir depois ou passar para algumas pessoas assistirem, fique à vontade. O Cassiano já passou aí no chat as formas de apoio, tá ok? E quem quiser já fazer alguma pergunta, fique à vontade. O Cassiano passou ali a forma de fazer perguntas também, né? E hoje estamos com a Adriane Ferreira, diretora do filme Por Falar em Montanhismo. E estamos também com o William Pinsdorf. Não sei se eu falei corretamente, mas enfim. Diretor do Juliette, Uma Vida nas Montanhas. Eu sempre faço a primeira pergunta para vocês os diretores se apresentarem, né? Deixa eu ativar o áudio de vocês aqui. Pronto. Já pedi para ativar, se vocês conseguirem ativar, ajuda. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho do filme de vocês, como que surgiu a ideia, por que vocês fizeram o filme, para que vocês fizeram o filme, fiquem à vontade. Adriane, seu microfone está funcionando? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Fiquem à vontade. Perfeito. Adriana, se quiser começar, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Me chamo Adriane Ferreira, né, como o Emílio comentou aí. Fiquei muito feliz com o convite de poder contribuir aí com a mostra de cinema, com as ilustrações, né, de montanha, e também com a minha participação aqui em um curta, né, que eu desenvolvi em 2018, que é esse que está hoje, né, que esteve hoje nesse final de semana.
E é um curta mesmo, na verdade um curta bem curtinho, é acho que é um dos filmes que tem menos tempo, mas ele tem uma singularidade efetiva, por assim dizer, sobre a área ali do montanhismo no Paraná. Como eu tenho um pouco mais da minha raiz em trilhas e fotografia, foi um trabalho que eu gostei muito de realizar, porque teve a colaboração de amigos, né? Foi um projeto, na verdade, que a gente colocou aí como conjunto Ibiteiro Sul, e eu fui a convite de uma amiga para fazer essa trilha que envolvia a trilha da Conquista, né? Ali do Cume do Paraná, que envolve o Cume do Caratuva. E eu falei, tudo bem, vamos, a gente ter um pouquinho, estudando um pouco sobre aquela formação ali aquele sorgimento que teve ali no Paraná, ao lado do Paraná, os outros picos, né? Tupipiá, Camelo, Ibitiratiri. Deixa eu ver se eu falei certo, porque a gente sempre trava na hora de falar. E eu achei interessante, né? A gente achou uma pesquisa, né? Um trabalho científico de um tempinho atrás, que falava um pouco sobre essa história também, além de ter um teor já científico, né? Por detrás de tudo isso. Então, foi uma motivação muito forte para ir para lá, junto com esses amigos. E, a princípio, a gente foi bem próximo da data também, que estava tendo a comemoração dos 139 anos ali do Conjunto Marumbi, né, que foi onde iniciou ali o montanhismo. Então, foi bem importante para mim toda essa conjuntura de informações. Foi quando nasceu o filme, não teve um roteiro assim de início, não sei se vai ter essa pergunta, mas não teve um roteiro, não teve uma preparação. Surgiu ali, foi de uma forma bem espontânea, né, como se fosse um documentário mesmo, documentar aquela nossa experiência. E aí foi da onde surgiu esse curta-metragem, que fala um pouquinho sobre esse espaço aí, o Conjunto Ibiteiro Sul, envolvendo o Pico Paraná e a trilha da Conquista. Passa a palavra aí. Obrigado. Willand, fica à vontade. Hoje a gente está exibindo Juliette, né? Juliette conta a história do casal Guilherme e a Juliana, uma escalada que eles fizeram lá no Acotango, né? na Bolívia, uma montanha de 6.000 metros. E é uma história muito bacana que chegou para a gente através do Gente de Montanha, que é um dos apoiadores, patrocinadores, né, do festival. Eles têm uma história de superação, de amor assim linda, né? A Juliana, eles sempre foram montanhistas, né? E aí, num determinado momento, a Juliana teve um problema, que aí ela acabou ficando imobilizada, cadeira de rodas e tal. E o Guilherme falou, olha, onde você quiser ir, eu vou te levar, né? E o que você quer fazer e tal. Eu falei, quero continuar subindo montanhas, né? Uma coisa muito inspiradora, assim. Ele falou, ok, então vamos lá. Aí ele desenvolveu uma cadeira de rodas especializada para subir montanhas, né? Que é a Juliette, ele batizou de Juliette. E eles começaram a subir montanhas no Brasil. E aí o Max Scout, que é lá do Gente de Montanha, falou, vamos subir uns 6.000 e tal. E aí, daí veio a história do filme, né? E a gente foi lá acompanhar toda essa aventura. Teve uma aclimatação no Chacaltaia, e depois lá a história no Acotango, né? Uma história bem emocionante e que conta, né, a saga aí dos dois tentando escalar esses 6.000, hein? Aí tô até curioso para saber, né, o que as pessoas acharam, tal. É um filme que já foi veiculado no canal Off, que depois que já estava captado, a gente conseguiu, a gente ofereceu para o Off, eles curtiram a ideia e aí passou já no Off, já passou em outros festivais, ganhou inclusive uma repercussão, né,
enorme, ganhou o Festival de Nova York, medalha de prata no Festival de Nova York. É um festival Legal. enorme, né, de cinema, e ganhou a categoria de filmes outdoor, né? E também teve um outro festival na França, o Deville Green Awards, ganhou também uma medalha de ouro. Então, assim, uma coisa que foi feita com muito coração, assim, está dando, assim, um resultado muito bacana, assim. Ah, bacana. E vem cá, você já é montanhista também? Sim, desde eu comecei, não, acho que já deve ter uns 30 anos, assim, Ah, quer dizer, até, na verdade, não era montanha, eu comecei com muito tempo atrás, com 16, 17 anos, entrar em caverna. E eu fazia isso, assim, eu nem falo muito de espeleologia, porque na verdade a gente fazia exploração de cavernas. Espeleologia é o cara que estuda, faz ciência dentro da caverna, né? A gente fazia mais exploração de caverna, e com o Paulo Gil na caverna, Abismo, e depois o Paulo Gil, alguns anos mais tarde, fundou a 90 Graus, que é o primeiro ginásio de escalada do Brasil, né? Fundou aqui em São Paulo. Foi ali que eu comecei a ter o primeiro contato, né, com o montanhismo. Aí fui a primeira vez escalar com ele no Pico do Jaraguá, e aí comecei a treinar na 90 Graus para poder fazer as cavernas mais casca-grossa, assim, e depois acabei entrando com tudo no montanhismo, né? Então já tem bastante tempo, assim. Hoje estou escalando direto, eu estou escalando com meus dois filhos, né? Tenho um filho de 18, um de 13, estamos escalando junto, muito bacana, assim. legal, legal. E você já produziu alguns filmes outdoor, assim? Porque se você trabalha mesmo com audiovisual, né? Sim, sim. Tem a produtora, né, que chama Canvas, Uhum. Canvas 24P, o site canvas24p.com.br. E não sei se por acaso, sei lá, mas acabou sempre, os trabalhos acabaram convergindo para essa área outdoor, né? Então, logo que surgiu a TV a cabo, o Sport TV foi um dos primeiros canais, né, que apareceram aqui no Brasil, falando isso de 20 anos atrás. E aí a gente, logo nesse início, a gente começou fazendo o Campeonato Brasileiro de Triatlon, depois Paulista de Motocross, Campeonato Sul-Americano de Windsurf, fizeram várias coisas para o Sport TV. Aí mais lá para frente, aí eu fiz alguns trabalhos com o Eliseu Frechot, né, lá do montanhismo, lá de São Bento do Sapucaí, que é das lendas da escalada. A Sim. gente fez o Lobotomia 1, 2 e 3, uma série de vídeos de escalada mostrando tipo os principais escaladores nos principais picos do Brasil, né? Percorremos o Brasil inteiro, e aí lançou essa série de vídeos de Lobotomia. A gente fez o Terra de Gigantes também, que foi para o Sport TV. Na verdade, esse foi o primeiro trabalho. O Terra de Gigantes, que foi a primeira repetição do Terra de Gigantes, é um Big Wall lá em Teresópolis, na Serra dos Órgãos. Que eles fizeram, o Eliseu, o Sérgio Tartari e o Márcio Bruno fizeram a repetição dessa via duríssima, e virou um filme, né, de 25 minutos, exibido na TV a cabo 20 anos atrás, né, quer dizer, uma coisa bem inédita, assim, né. Uhum. Aí teve depois outros filmes com o Eliseu, e aí depois eu comecei a trabalhar com a Red Bull, né, também indicação e tal, e com a Red Bull fazendo filmes de esportes outdoor, de tudo que você pode imaginar. De montanhismo, fiz o Felipe Camargo com o David Lama, escalando o Atalho do Diabo, no Rio de Janeiro. Fantástico. Esse David Lama faleceu recentemente, né? Grande perda, o escalador austríaco, era muito, muito bom, muito técnico, tipo um prodígio, né? Sim. Que mais? Tem muita coisa de montanhismo. Mais recentemente a gente fez o Andes 6K+, com o Max Scout, que ele escalando todas as montanhas de 6.000 metros nos Andes. É um projeto que está em andamento ainda. A gente Uhum. fez ele escalando 12 montanhas de 6.000 na Argentina e no Chile. Ele tem o recorde mundial já disso. O projeto continua.
No ano que vem a gente deve gravar mais 6 montanhas de 6.000 no Peru, dando continuidade a esse projeto dele. Está próximo já do fim, né? Mas a gente terminando o Peru, aí tem acho que mais umas 2 montanhas na Bolívia, e aí ele vai ter escalado todos os 6.000, são 104 montanhas acima de 6.000 metros, que é uma coisa muito dura, né? Nos Andes, né? E são montanhas remotas, que só para você chegar na base dessas montanhas, às vezes é uma expedição, só você chegar já é um feito, né? Sim. Principalmente essas montanhas que a gente fez na Argentina, no Chile e tal. Mas é isso, tem feito muita coisa, né, no mundo outdoor. Hoje mesmo estava com uma equipe gravando com o Fernando Fernandes para o canal Off. Está fazendo uma série com o Fernando Fernandes, né? Voando de paratrike, vai ter kitesurf, bicicleta. Uma série bem legal que deve sair já a partir do mês que vem, já está no ar no Off. Essa vai sair bem rápido. E é isso, né? Tudo que você pode imaginar de... Bacana, Fizemos bacana. Escalando o Brasil com o Felipe Camargo, a série para o Off também. Sim. Foram 13 episódios em São Paulo, Rio e Minas, explorando os principais picos aí de São Paulo, Rio e Minas, com o Felipe Camargo, também exibido no canal Off. Então, bastante coisa ainda. Ah, legal. Parabéns, tem uma experiência bem grande aí na área, né? Bacana. E Adriane, você, quando a gente lembra que a gente conversou um pouquinho quando você estava escreveu os filmes, né? Que você tinha 3 filmes, daí e você já produziu outros filmes também? Ou foi só esses 3 filmes? Como que você começou a produzir filmes assim de montanha? Esse filme que inclusive que está aqui na mostra, ele teve uma participação no encerramento de temporada de montanha que teve em Cruzeiro, em 2018 também. E como ele passou por foi um concurso, né, de filmes que tinha lá também. Como ele teve já um certo critério lá, eu falei assim, então acredito que ele possa ter um valor também para participar da mostra. Mas eu gostaria que tivesse tido outros filmes, na verdade, como você perguntou, né, se eu já fiz, porque por conta do tempo, né? Na verdade, o meu projeto maior ainda não saiu, mas é um filme de uma expedição que eu fiz no Peru também no mesmo ano, que foi em 2018. Foi por esse motivo que eu, assim, de certa forma, me envolvi com audiovisual. Não faço parte de produtora, não tenho uma produtora. A real paixão pelo audiovisual veio através da docência, né? Porque eu sou formada em artes visuais e eu atuo já há 8 anos na área educacional aqui em São Paulo. E fiz parte de alguns projetos de ONG e atualmente participo da montagem e edição na turma de Escola de Vídeo e Cinema de Santo André, aqui em São Paulo também. Então, essa paixão mesmo pelo audiovisual, que eu falo que é uma paixão, veio por conta da docência, como eu me envolvi muito com as trilhas, com montanha, de certa forma, desde 2016, eu só tinha, assim, registrado o meu amor pelas montanhas através da fotografia, e chegou um momento da minha vida que eu falei assim, não, eu quero fazer algo voltado para o audiovisual, sem muito recurso mesmo, aquele recurso com a câmera na mão, e vamos tentar fazer isso ter um pouquinho de história, porque muitas pessoas falavam assim, caramba, que legal, eu não conheço esse lugar, ou já conhecia, mas não conhecia um pouco da história, né, por detrás. A gente vê várias produções audiovisuais, vídeos, agora com o uso de drone, muita produção por aí, mas é legal, acredito que é legal a gente ter um pouquinho da história, né, que acho que agrega um pouco de um valor cultural, eu gosto muito disso, né, da gente, tipo, ir para a montanha, mas também com aquela consciência de que a gente tem que conhecer um pouco daquela história que tem ali, por que que eles fizeram a trilha daquela forma, por que que tem
escada num determinado ponto, por que tem corda. Então, acho que conhecer um pouco do trilha é o maior assim, agradecimento que a gente tem, não só de fazê-la. E aí eu não tive assim chance de fazer grandes produções, né? Eu só tive mesmo essas pequenas produções que eu fiz. Eu tenho uma produção de alguns curtas também, ali na região do Parque Nacional de Itatiaia. E o Paraná, ele teve um significado muito grande para mim, por isso que eu voltei lá e levei a câmera na mochila, levei o microfone também, e falei assim, não, eu vou tentar fazer alguma coisa daqui. Então, essa questão dos filmes é mais isso. Eu tenho uma página lá no Instagram, chamada HSP Filmes. Essa página surgiu da junção de mais um amigo meu também, o Thiago Amaral, e o nosso filme do Peru ainda está em produção. Como é uma coisa mais que parte da nossa essência e da nossa paixão por fazer, ainda está um pouquinho demorado para sair. Claro que se fosse pensar numa produtora mesmo, já tinha vencido todos os protocolos, porque filme assim, tão longo, 2 anos, é impossível, já tinha caducado. Mas esse é o meu contato mesmo com o audiovisual. O ano passado, em novembro de 2019, eu fui convidada por uma produtora lá do Rio Grande do Sul para fazer parte do filme, né, que conta a história ali de São José dos Ausentes, via 4x4, que é a Cine Travel, né, que é composta por um casal de amigos que se tornaram amigos agora. E é um filme também que ainda está aguardando o lançamento pela TV Box, que é a TV lá de Rio Grande do Sul. Eu tenho, assim, aquele contato com amigos, né, na área audiovisual, que eu acho isso muito bacana. Acabei conhecendo, foi o caminho, né, dessa conexão com montanha, que trouxe a gente até onde está, mas, assim, puramente artístico, né, eu diria que meu filme é mais a arte e minha paixão pela natureza do que previamente técnico, assim. Então, é mais ou menos isso. Legal, parabéns. E vamos aqui, a Cíntia Faria, de Campinas, São Paulo. Ela falou, o filme ficou lindo e histórias de superação sempre encantam, emocionam. Eu não sei exatamente de qual filme ela falou, acredito que seja Juliette, né? Por causa da história, eu acho que mas não sei. Enfim, continua comentando aí, Cíntia, para a gente entender. A Sária Cantarino, da Vila Velha, Espírito Santo, ela quer saber, por falar em montanhismo, né? Por filme falar em montanhismo, como o contato com o Pico do Paraná te influenciou na sua carreira e o que o filme representa para você? Obrigada pela pergunta, né? Você que está assistindo aí a gente. Influenciou, assim, de certa forma, porque foi a segunda trilha de camping que eu fiz na minha vida. Isso foi em 2016, mais ou menos. E aí eu fiz somente a trilha do Pico Paraná. Eu estava iniciando, assim, nesse mundo de trilha. Inclusive, foi a convite da Priscila Nascimento, que foi comigo, voltou comigo também. E foi assim, diferente para mim, porque eu me apaixonei pelas caratuvas, né? Que é aquela vegetação que é bem endêmica da região. E eu fiquei fascinada, assim, por ver toda aquela beleza e aquele conjunto de montanhas. Porém, eu não tinha toda aquela estrutura para chegar lá e fazer tudo, sabe? Eu falei assim, nossa, eu estou feliz por ter feito Pico Paraná e acampado lá. Então, quando a gente voltou para lá em 2018, com uma turma bem bacana, que já era pessoas também queridas, foi um desafio, né? Falar assim, vamos fazer nesse final de semana esses cumes que fazem parte do maciço Ibiteiro Sul, que quase ninguém quer fazer, porque as pessoas, elas se encantam demais com as outras trilhas que tem lá no Paraná, que são outros caminhos, ou travessia das fazendas, enfim, todo mundo tem um desafio para fazer. E essa trilha inclui um cume que chama o Tupipiá. E é um dos cumes que quase ninguém visita, porque ele fica bem escondido ali do Paraná, é um atrás do Paraná, ele fica escondido praticamente na visão que você faz da trilha. E a gente falou, não, vamos fazer esse pico também, ele vai ser tipo a cereja do bolo, porque
Ele é conhecido como Cume Esquecido e realmente não é uma trilha fácil de fazer, a descida dele não é tão fácil, então pra gente, assim, foi uma motivação maior, mas eu acredito que o que mais me chamou a atenção foi a dissertação que eu li, que eu até abri aqui o nome do rapaz, porque eu não ia lembrar mesmo, mas é a dissertação do Álvaro de Paola Tramujas. E o título da dissertação dele é A Vegetação de Campos de Altitude, Áreas de Refúgio do Maciço Ibitiraquiri, Serra do Mar do Estado do Paraná. E aí, quando eu comecei a ler essa dissertação, eu fui por detrás dos nomes, eu fiquei curiosa para saber por que aqueles nomes, né? Por que Caratuba? Por que Itapiroca? Por que todos esses nomes da Siririca? Então, eu falei assim, isso é curioso, né? Eu acho que de repente seja interessante as pessoas saberem também um pouco disso. E essa dissertação é de 2000, né, do ano 2000, e foi o que me chamou a atenção, porque eu comecei a ver o desenho daquela formação geológica e eu fiquei curiosa para saber por que tem aquele surgimento, aquele encontro das placas. Naquela época eu não fazia nenhum desenho de montanha ainda, eu acho que o start, a inspiração, nasceu dali, inclusive o Pico Paraná foi o primeiro desenho que eu fiz de montanha, então acho que essa ligação tem a ver mais com a história desse maciço e com os amigos que resolveram voltar comigo, e foi, tipo, a maior chama de inspiração para mim. E é isso. Legal, obrigado. A Sara também tem uma pergunta para o Willand. No filme, né, Juliette, Uma Vida nas Montanhas, mostra que eles tiveram que fazer uma adaptação especial com esqui na cadeira. Foi muito difícil garantir a subida ou foi preciso fazer muitas modificações ao longo da ascensão? Parabéns pelo filme, a história é uma das mais lindas declarações e vivências de amor. A cadeira originalmente era só com uma roda, né? 2 rodas, aí passou para uma roda. E aí lá na Bolívia mesmo, a gente viu que tinha necessidade de colocar os esquis, né? Mas foi isso, a adaptação foi essa, só que assim, é uma logística insana assim, para você conseguir subir, né? Puxando essa cadeira com a Juliana, tudo para cima, né? Então, e aí e na primeira montanha, Chacaltay, que foi de aclimatação, que foi 5.000 e poucos metros, começou com as rodas e depois passou para o esqui, porque o final tinha neve. Então, teve essa mudança no meio, aí já a segunda, o Acotano, não. Aí foi direto no esqui. Mas quem viu, deu para sentir o drama que é, ainda mais pegou o tempo que não ajudou, uma tempestade de neve, frio terrível, né? Então, mas é isso aí, montanhismo é isso, você está sujeito às condições da montanha, isso faz parte, né? Afinal, eu acho até que acabou dando até um brilho e acabou até contribuindo para a história, o perrengue todo ali no final do Acotango, né? Ah, legal. E qual foi a parte, assim, como você tem bastante experiência, não sei se teve alguma parte, o que você achou mais difícil na produção desse documentário? Tem alguma coisa que você pensou que ia ser de uma forma, foi de outra? Normalmente documentário, você cria um roteiro, né? Mas na hora que você vai gravar documentário, sempre cria alguns imprevistos e você, né, normalmente deixa o diretor, tem que ter aquele sentimento ali de deixar rolar e ir para onde que, né, meio que tentar seguir aquela senha. Mas tem alguma parte que você achou que, sim, que foi mais difícil? Provavelmente você já deve ter conhecia já como é que ia ser mais ou menos, né, a questão da cadeira, porque isso deu para ver no filme mesmo que não é fácil, né, carregar assim, foi um trabalho bem, né, bem delicado, digamos assim. A gente sempre trabalha com roteiro, estuda bastante e tenta prever ao máximo tudo que vai acontecer. E
costumo fazer planos de gravação, entrevistas, tudo pensado, né, antes. Mas na maioria das vezes, a hora que você vai para campo, tipo, cai tudo, né? Mas é importante você pensar a respeito, nem que você depois tenha que abandonar completamente o plano, e é importante você também não ficar preso a isso, né? Mas é importante você pensar porque você tem um objetivo, né? Então, mesmo que tudo vire, você, sei lá, ou você cria uma rota alternativa para chegar ao seu objetivo, ou você vai contar a história de como você não chegou no seu objetivo. O Juliette é exatamente essa história, né? Como não aconteceu, só que no final a história é muito bacana, né? Então, apesar que o Juliette é um caso ultra específico, que o Gente de Montanha propôs essa escalada para o Gui, para a Ju. Eles foram lá e aí eles chamaram o Marcos Terra para captar, e eles fizeram isso meio assim, tipo, sem planejamento nenhum, na verdade, em termos de audiovisual, né? Tinha a logística toda da expedição, mas o planejamento do filme não existia. Então eles captaram as imagens, quando eles voltaram, o Max me ligou, falou: tô aqui com o material, vamos editar o filme e tal, beleza. Aí eu falei: meu, me manda aí. Foi uma coisa bem atípica, assim, né? E inclusive foi até um desafio a mais isso, né? A partir de um negócio que já estava captado, que não é comum, né? E assim, e o mais interessante dessa história é que eu perguntei: tá, mas o que é que vocês foram fazer? Fomos escalar uma montanha de 6.000, quebrar o recorde, nunca cadeirante escalou uma montanha de 6.000. Eu falei: legal, fizeram? Não fizeram uma montanha. Eu falei: putz, tá. Minha primeira reação foi: meu, como é que eu vou contar essa história, né? De uma cadeirante tentando bater um recorde, não bate o recorde, e essa montanha já tem uma questão, alta montanha, pior ainda, de ser um esporte extremamente lento, né? Então é difícil das pessoas entenderem o que está acontecendo ali, e todo o esforço, né, que o cara está fazendo, porque sempre aquela coisa, o cara, porque está com pouco oxigênio e tal. Então é uma coisa que é difícil você mostrar para quem está assistindo, para quem nunca fez, o que essas pessoas estão passando. Cadeirante, então, é uma coisa muito mais lenta ainda, né? E eles, aí para completar, eles ainda não atingiram o objetivo, não quebraram o recorde, nada. Eu falei: bom, beleza, me manda aí, deixa eu dar uma olhada no material. E aí eu assisti todo o material bruto, mas pô, na hora que eu vi, eu já saquei que tinha uma história muito legal ali por trás, que era uma coisa muito além de bater recorde, tem a coisa, né, de escalar montanha e tal, mas é uma coisa de superação e uma história de amor. Além disso, além de ser uma história de superação, uma história de amor fantástica, né, que é a dedicação do Gui pela Ju. E eu falei: não, vamos fazer isso, vai dar um negócio sensacional, e é isso aí, né? Tá aí, todo mundo tá vendo. Tá. Então, nesse caso, as imagens vieram primeiro, depois foi criado todo o projeto. Bacana, bacana. Eles me mandaram um HD com as imagens, eu assisti tudo em cima disso, só que eles também não tinham ideia de como fazer, né? Uhum. E aí eu, baseado nas imagens, eu montei um roteiro, um teaser, e aí eu enviei para o off, e os caras compraram a ideia, assim, foi bem rápido, assim, até. Legal, bacana. A história é muito importante, né? Às vezes, não só por ser a questão de quebrar o limite, né? O recorde, no caso, mas a história realmente é muito importante no filme. E você, Adriane, esse filme que você fez, esse curta, você pensou no roteiro antes? Você já tinha estudado um roteiro? Você falou que leu alguma
essa busca por essas informações, você conseguiu fazer antes e durante como que foi o processo? Então, eu acho que por eu já ter feito a trilha, no caso, a trilha somente do Paraná, eu tinha algumas fotos já de 2016 e eu já tinha em mente alguns pontos que eu sei que eu poderia fazer algumas imagens, né? O que foi novidade para mim mesmo foi, assim, ter iniciado a trilha pelo caminho da conquista, né? E que aí inicialmente você pega a visão do conjunto ali do maciço através do cume do Caratuva. Isso era novidade para mim. Porém, os pontos onde eu sabia que eu conhecia, eu teria uma imagem ali, né? Eu já teria um ponto estratégico para fechar, para ter como para me ter junto comigo, né? Naquele momento. E aí eu fiz aquela captação de imagens e eu sabia que fazia parte que aquela época que eu fui estava tendo o aniversário, né, do Conjunto Lima Marumbi, 139 anos. Foi onde, quando eu voltei assim para casa, que eu pensei em escrever uma ordem da história, né, criar uma história para esse momento que eu fui, porque eu achei muito, muito, muito legal ter dado certo, a empolgação da galera que foi e aquele trabalho em equipe, né, porque eu tava com uma câmera, que era minha, mas eu tava com dois amigos que são fotógrafos também, no caso o Moab, que é o fundador do Meet the Mountain, e a Júlia, que ela também estava com uma câmera. Então eu falei assim, vamos fazer a maior captação de imagens possível e depois eu vou ter que me virar, porque eu vou criar uma história com essa aventura que a gente fez. Então, a única dificuldade que eu tive ali na hora das captações era realmente o vento, porque como foi uma trilha muito exausta no primeiro dia, que a gente terminou de noite praticamente, o último cume a gente terminou de noite, e eu não tive um tempo para falar com algum deles, né, com um deles assim, para pegar um pouco da mensagem que eu queria. Então, algumas coisas eu já tinha previamente na minha cabeça. Primeiro que quem tinha me convidado era a Priscila, e ela também, eu e ela, a gente deu todinha a dissertação, e ela tinha mais, assim, culhões para falar do que eu, até porque a gente estava naquele paradigma de falar o nome certo, porque tinha aquele trava-línguas ali. E aí ela, quando a gente chegou no cume do Caratuva, a gente estava bem de frente ao PP, ela começou a falar para a gente, né, isso, aquilo, para todo mundo que estava ali no grupo de amigos. Eu falei assim, Pri, espera um pouquinho que eu vou começar a gravar você falando. Aí eu, com a ajuda da Júlia, teve duas captações de imagens ali, ela me ajudou a fazer essa captação também. E aí a Pri começou a falar, então eu tinha uma informação ali que era importante, que era a informação do que era a Trilha da Conquista, o que era o Maciço Viteiro Sul. E aí, no dia seguinte, já no nascer do sol, no cume do Itapiroca, eu falei, eu preciso agora de umas mensagens aqui, vocês vão falar para mim o que é o montanhismo para vocês. Só que, como eu falei para vocês, a maior dificuldade foi a captação do áudio, estava ventando demais, muito mesmo, só que eu só tinha aquele momento para captar a mensagem. Eu não queria que fosse na fazenda, eu não queria que fosse um off, eu queria que fosse ali, naquela imagem, daquele jeito, do jeito que estava ali, e foi dessa forma que aconteceu. Então, assim, o roteiro mesmo, ele nasceu depois, mas as estratégias do que eu queria, as informações do que eu queria, eu acredito que eu consegui. Não foram as melhores, né? Não foi as condições melhores, porque a gente realmente estava ali para fazer aquela trilha, cumprir o desafio, e se saísse alguma coisa, ser lucro. Então, foi mais ou menos esse lucro que saiu que deu resultado aí para filmagem. Mas foi isso. Legal, parabéns. A Cíntia aqui, aproveitando que estava falando, que os desenhos da Adriane são lindos mesmo. Ela que fez o desenho da camiseta, inclusive, ela desenha de montanha e tal. Todos os desenhos do catálogo também foi ela que fez. Bacana, Cíntia. Legal, hein? Obrigada. O Cassiano Ramos, de Araraquara,
São Paulo quer fazer um apontamento. Qual a maior dificuldade em fazer filmes sobre montanhismo? A produção, a captação de imagens e sons ou a divulgação? Aí podem responder os dois, eu acho, né? Cada um tem o seu ponto de vista, fiquem à vontade. Adriane. Pode ser você, vai lá. Vai lá. Acho que o desafio já começa na captação de recursos, né? Porque para fazer esses filmes não é nada barato. Então, já começa no projeto, você conseguir, né, dinheiro para fazer, para conseguir viabilizar uma ideia. E aí começa a aventura, já começa aí. Eu diria que metade do trabalho está aí. Aí depois, bom, a captação, como a própria Adriana estava falando, é muito perrengue. Muitas vezes as pessoas esquecem de quem está atrás da câmera, que você está passando basicamente o mesmo perrengue que o montanhista que está ali na tua frente. Então, você vai subir a montanha, você está carregando câmera, você está carregando bateria, tripé, microfone, tudo isso. Tem as dificuldades de captar áudio, porque você está num ambiente bastante difícil, né? Extremo, né? Em todos os sentidos. E aí depois vem a parte da edição. Basicamente, nunca a coisa sai conforme você planejou, então tem toda essa coisa da montagem, que é bastante complexa também. E a divulgação, eu diria que se você fez um bom trabalho até esse ponto, você acaba conseguindo os canais, mas não também também é mais um. Hoje está muito, hoje está fácil na realidade, né? Com internet, vários canais, você tem muito canal de divulgação desse tipo de conteúdo. Quando eu comecei a fazer, por exemplo, que a gente colocou o Terra de Gigantes no Sport TV, foi uma coisa que era impensável, assim, tipo, você tinha, sei lá, 5 canais de televisão aberta, a TV a cabo tinha acabado de entrar no país e absolutamente nada nem surf você tinha direito a conteúdo na televisão, né? Isso aí, estou falando uma era pré-internet. Hoje, com a internet, você tem milhares de canais no YouTube. Se você não encontrar nenhum lugar legal para divulgar, você pode postar suas coisas, divulgar, enfim. E tem TV, tem canais de TV que se dedicam a isso, tem festivais. Então, hoje está muito mais aberto, né? Está muito mais fácil você produzir e divulgar. Produzir também, porque o equipamento hoje também está muito mais barato. Para editar também, você edita no computador. Antes, a primeira ilha de edição que eu tive, na verdade, eu comecei editando um vídeo VHS de um vídeo para o outro, assim, que é uma, uma loucura. As pessoas nem fazem ideia do que é isso, né? Depois, a minha primeira ilha de edição que eu consegui comprar custou $20.000, né? Então, você imagina como a questão de você juntar dinheiro para conseguir comprar isso, depois manter, né? O equipamento importado caríssimo. E hoje você com um computador, no celular você consegue editar, né? Você consegue captar muita coisa no celular hoje em 4K e editar no celular. Então, GoPro, né? As tecnologias, drone, imagina, fazer tomada aérea antes era só no helicóptero, hoje você tem drone. Então está muito mais fácil produzir e está muito mais fácil distribuir, o que é legal. Eu sempre digo que quanto mais vozes e mais pessoas produzindo, se aventurando nisso, melhor. A questão principal que eu acho hoje importante é você focar
na história, né? Porque para a pessoa passar, sei lá, meia hora, 1 hora, 2 horas na frente de uma tela, pode ser o celular, pode ser um computador, uma TV, tem que valer a pena, né? Então não é só uma coisa, você passar uma historinha qualquer, né? Eu acho que tem que ser uma coisa pensada, tem que ser uma história bacana, tem que valer a pena, né? Então, eu acho que o foco hoje em dia é você conseguir pensar em histórias legais que valham a pena, que você consiga tocar as pessoas e fazer as pessoas mudar, ou tocar as pessoas de alguma forma, passar uma mensagem, né, com aquele conteúdo audiovisual que você produziu. Legal, legal. Adriane? Fique à vontade. Bacana. É que a visão dela é totalmente, realmente, assim, o que é o mercado hoje. E, assim, pegando um gancho do que ele falou da facilidade dos equipamentos, que hoje é um pouco mais fácil, isso é verdade, né? Porque, de repente, você não tem uma lente, você pode alugar, ou você pode, em vez de você investir direto, né? No meu caso, como foi meio que indie, né, independente, eu tive que contar com os meus amigos, com os dois que foram junto comigo. Então, eu sei que eu fui com uma câmera que era um pouco mais pesada, não era assim o ideal, mas fui com o que eu tinha. Levei assim os equipamentos que eu tinha e eu contei com eles também para me fazer uma boa captação de um material diverso, porque a gente também acaba não usando tudo o que está ali, porque aí entra o que ele acabou de falar, que é a história, né? Que por mais que você tenha qualidade de imagem, por mais que você tenha tudo, se você não tiver uma boa história para contar, ninguém fica, né? E eu lembro ainda que nesse ano foi realmente só captação assim, com a câmera na mão, né? Tripé, claro, mas a gente não fez uso de drone e não fez uso de GoPro também, que é um outro recurso muito essencial nesse caso, assim, de esporte de aventura, montanhismo. Então, assim, eu falei, não, ficou bacana porque tinha uma história, né? Então, isso ajudou bastante, que acho que é o desafio mesmo. Mas essa questão realmente de você conseguir fazer a montagem, editar o seu filme pelo computador, hoje até pelo celular, esse ano mesmo, eu estava fazendo algumas coisas assim, um exemplo que ele falou, que é o que acho que tem que entregar, né? Que você tem que entregar e convencer a pessoa de investir no seu filme. Lógico que inicialmente o roteiro, mas o teaser, né? Então, às vezes você vai montar aquela primeira sua ideia, você tem que vencer ali, você tem que cativar ali. Então, isso dá para montar realmente até no celular, um teaser de 1 minuto, vai, alguma estratégia ali com algumas imagens. Hoje a gente tem bastante o auxílio da nuvem, que tudo que você capta ou faz, você já tem assim um backup ali na nuvem, então da onde você estiver, de repente você consegue editar o seu filme, né, fazer a distribuição também, e que essa parte de distribuição também acredito que não seja mais difícil hoje em dia, com tanta informação que a gente tem. No caso do meu objetivo nunca foi para ter finalização em TV e tudo mais. Conheço os amigos que trabalham com isso, sei como funciona, mas no meu caso sempre foi pensando assim em exibir em festivais, principalmente de montanha, que é o que eu gosto muito, todo ano eu assisto, todo ano eu vejo histórias e falo assim, não, eu quero um dia passar o meu filme ali em um festival de montanha que já vai ser o auge para mim. Depois, se eu conseguir outra coisa, exibir em algum outro lugar. Mas eu acho bacana essa ideia de você reunir os amigos, reunir ali, vamos assistir o filme, não vai ser pelo YouTube, vai ser de repente ali num festival, né? Então acho que isso é bacana. Mas assim, do que eu posso somar e falar, é basicamente isso, né? Que acho que o mais importante, né? Ressaltando o que ele já falou, é a história e do resto, você cativa as pessoas se você tiver uma boa história. E aí você faz o uso das imagens, enfim, edita, faz a montagem e vai para cima. Tá certo. O Cassiano completou aqui a pergunta dele. Quais equipamentos vocês usaram? Como solucionaram as questões de bateria em locais remotos? No Juliette foi uma câmera Sony
pequena, essas mirrorless, né? Acho que a A6300, alguma coisa assim, mas que tem uma boa câmera, com uma lente 50mm só. Foi bem, Fixa? foi raiz o negócio, assim. E só, não teve drone, não teve nem GoPro. Não, teve uma GoPro, mas não, sei lá, não fez tanta diferença. O principal foi essa câmera mesmo, foi isso. Um cara com essa câmera conseguiu fazer isso aí. Bacana, bacana. No meu caso, também não teve drone, não teve o GoPro, mas eu estava com uma Canon T3 com a lente. Agora vamos ver se eu lembro. Era uma tele, e agora eu não vou lembrar porque eu já troquei esse equipamento. Aí o Moab estava com a Canon também, uma 70D, e a Júlia estava com uma Sony A6300 também. E a gente estava com um microfone também, um da Tascam, bem simples assim. Não tinha lapela, a gente usou o fone, igual esse fone que eu estou usando agora, mas tinha lá o gravador. E basicamente o equipamento foi isso mesmo, não, era de posse de cada um deles, né? No caso o meu, o Moab estava com a 50mm também, na dele, né? Na Canon 60D. E a Júlia estava com uma lente daquelas, porque a Júlia ela gosta de fotografia um pouco mais root, mais raiz, e ela estava com uma lente adaptada, era uma lente 50 também, só que eu não lembro agora qual era a, a marca, mas eu sei que é uma daquelas root mesmo, tipo, achados raros. E achei bem legal essa visão dela. E eu acho que o mais importante, assim, por mais que teve essa junção de captação, né, entre vídeo e fotografia, cada um deixou um pouco da sua linguagem. Acho que isso é muito legal. Inclusive, queria convidá-los depois a ver o relato que a Priscila Nascimento fez no Aventure Box, né, que o Aventure Box também passou aí no comecinho aí do nosso debate. E lá está escrito assim, Circuito Ibiteruçu. Aí lá tem todo o apanhado, todo o registro que a Priscila fez, ela que foi que escreveu o relato, tem o nosso track e tem as fotografias que a gente captou e ela descreveu ali. Então ali tem a poética dos três que estavam reunidos, né? Como eu fiz a montagem inteira do filme, edição e a fotografia, direção geral, talvez não dê para perceber tanto, porque a gente dá uma igualada, né? Tenta dar uma igualada ali na cor, para que deixe único, por mais que seja três câmeras. Mas na fotografia, se vocês tiverem realmente uma curiosidade, quiserem ver, lá no perfil dela tem a fotografia dos três. Então tem a minha contribuição, tem a contribuição do Moab e a contribuição da Júlia. Então, nesse caso, foi essas três câmeras aí, e esses três olhares que isso eu valorizo muito, né? Que jamais eu vou levar para, assim, tirar a poética e a linguagem e todo aquele sentimento que eles deram, né, de contribuição para mim, para esse filme que eu fiz. Tá certo, obrigado. E antes que eu me esqueça, semana passada eu esqueci, a gente tem 2 Wikiloc Premium para presentear aqui ao público, tá? Willand, você poderia fazer uma pergunta sobre o seu filme para o público? Quem responder primeiro a resposta correta vai ganhar daí um Wikiloc Premium. Pode ser? Tá, qual o nome da montanha dos 6.000 metros que eles tentaram escalar, né? É isso aí, vamos ver quem que responde corretamente aí enquanto isso. E, William, vamos falar um pouquinho do produção audiovisual, né, de outdoor aqui no Brasil. Existem produções que com pouco recurso,
Eu não lembro de ter visto alguma produção com muito recurso para esse tipo de filme. Você acha que tem muito mais é, conhecimento aí para falar. E também tem esse tipo de filme que nem a Adriane fez, que a galera pega a câmera, leva, grava. A Adriane ainda fez uma pesquisa e tal, mas normalmente a galera é escalador ou é montanhista, só pega a câmera, leva, registra e depois edita para exibir. O que você acha assim desses tipos de filmes? Você acha que é importante para o montanhismo? Qual que é a sua visão dessas produções? Você fala o quê? Das produções quando as pessoas mesmo fazem por conta própria, assim? Sim, sim. Não, acho super bacana, né? Tem que fazer mesmo, né? Eu faço umas coisas meio caseiras também, assim, quando eu escalar com meus filhos e tal. Ó, já responderam aí a Luana Rebouças. Parabéns, Luana. Depois a gente entra em contato contigo, tá bom? Fica tranquilo. É, não, acho que tem mais é que fazer e compartilhar, né? Acho que toda forma de registro é válida, né? Aí depende de cada um. Se você acaba gostando e resolve se especializar nisso, aí lógico, aí você pode escalar isso e aí não, a coisa não tem limite. É, tem muita produção, hoje em dia tem muita produção relativamente grande nesse segmento, assim, eu mesmo já fiz muita coisa com bastante verba, equipe. O que você pode imaginar foi gravar um surfista na Antártica. Eu fui primeiro, a gente fez um location check, a gente foi conhecer o lugar, a estação do Chile na Antártica, antes de ir com o surfista lá. A gente foi ver o potencial, se tinha onda, dananã. Aí voltamos, planejamos tudo, e aí fomos depois com uma equipe enorme, levamos 2 jet skis e tal, com apoio da Marinha do Chile, quer dizer, uma produção gigante mesmo. Acho que esse foi talvez o meu maior trabalho, mas fora isso eu já fui para o Havaí, para o Tahiti, para Nazaré, lá em Portugal, tudo isso surf, né? Uhum. O próprio Andes, 6K+, que a gente ficou 2 meses praticamente nos Andes, captando. Muita coisa grande assim. E, agora, isso não quer dizer nada, né? O Juliette, a gente fez, como eu estava dizendo, o cara ficou com uma câmera com uma lente, e a gente fez o filme, e é isso aí. O que vale, no final das contas, é a história, né? Então, tem que meter a cara e fazer, não é porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Tem que se aventurar, literalmente. Tá certo. E o Cassiano perguntou antes, questão de bateria. Você tem. Eles levaram um monte de bateria, eles conseguiam carregar? Você tem Não, essa em alta informação? montanha, assim, a dica é deixar as baterias no bolso do casaco próximo ao teu corpo, Esfria, para perde não. a bateria descarrega, né? O ambiente muito frio, a bateria descarrega rápido. Então, as baterias reserva, você deixa próximo ao corpo. E aí já aconteceu, por exemplo, a gente fez a Fernanda Maciel, que é uma ultramaratonista, ela quis, atleta da Red Bull, ela estava com o projeto de subir e descer o Aconcagua em menos de 24 horas. Ela fez, bateu foi um recorde mundial e tal. A gente montou uma super operação para fazer isso e tal. E, e aí a gente tinha vários cinegrafistas ao longo da rota, porque ninguém vai conseguir acompanhar ela, né? Ela subiu a Aconcagua correndo, literalmente. E aí o cara que estava lá em cima, no final das contas, a 7.000 metros, né, super frio, acabou descarregando a bateria de todo, tinha uma 5D, descarregou, a GoPro descarregou. No final, a imagem que tem dela no cume é um iPhone que estava no bolso, que salvou a pátria.
Então, mesmo até em grandes produções, todos os instrumentos são válidos, né? Então, tem que contar com isso aí também. E Sim. tem ambientes, outro ambiente no lado oposto, por exemplo, a gente foi gravar um cara surfando na Pororoca, na Amazônia, que também é outro ambiente muito difícil. É quente, é úmido, muita chuva, chuva pesada, né? A gente perdeu 2 câmeras. Uma câmera caiu no rio Nossa. e a outra câmera a gente pegou uma chuva absurda assim que acabou molhando lá queimou uma placa. Depois trocou a placa e essa câmera foi recuperada. A outra foi perda total mesmo. Então tem dessas coisas, né? Aí você tem que eu tinha câmera reserva. Eu já estava Tá prevendo já. quando você parte para umas coisas desse tipo, você leva até câmera reserva, né? Então, faz parte do outdoor, né? Tá certo. E, Adriane, você pode fazer uma pergunta sobre do seu filme também, para a gente sortear mais um, premiar mais um Wikiloc Premium? Tá bom. Qual o nome do clube esquecido? Que eu comentei, que foi, assim, uma cereja do bolo, né? O nome do clube esquecido. Vamos ver quem que lembra aí. E o que você acha, Adriane? Porque você também estudou artes visuais, você falou, né? Você dá aula de artes visuais. E então você tem um conhecimento dessa área também, né? Não sei, artes visuais engloba tudo que é visual. Né? É meio complicado, é meio, né? Mas você estuda exatamente o que com artes visuais? Porque deve ter uma área mais específica, né? Porque basicamente tudo é visual. O audiovisual que daí já vai mais para o vídeo, no caso, né? Que é em movimento, imagem em movimento, não sei. E como que você conseguiu aplicar isso no audiovisual para você? Como que foi esse processo e o que você acha dessas produções também? Fala um pouquinho para a gente. Então, em relação às artes visuais, né, que quando a gente vai, na verdade, as artes, elas têm várias vertentes, né, tem artes plásticas, artes cênicas. No meu caso, eu cursei artes visuais, né, especificamente licenciatura. Foi uma das minhas principais escolhas, né, quando eu fiz a prova do Enem, né, e assim, tudo que eu vi durante a faculdade foi um pouco de cada coisa. Então, você vê pintura, você vê desenho, você vê N coisas relacionadas ao visual mesmo, né? E aí eu tive um semestre de multimeios, que esse era o nome. Tive um semestre de fotografia, foi fotografia analógica, né? Que a gente aprendeu. E fiz a parte da multimeios. Então, eu sempre tive esse interesse aguçado pela fotografia. Porém, eu nunca, assim, não foi o auge, não foi a minha escolha profissional. Como eu estudei artes visuais, logo eu já entrei na área educacional. Eu trabalhei um tempo numa ONG e ensinando para jovens em vulnerabilidade social, e foi lá que despertou meu interesse mais ainda pelo audiovisual, porque eu tive contato com os computadores da Apple, então lá a gente tinha Macintosh, a gente tinha câmeras VHS, tinha Super 8, tinha Mini DV e também as mais recentes, Panasonic. Então eu tive aquele contato com o mundo do mundo audiovisual. E eu achava incrível os alunos, né, daqui no caso Zona Leste aqui de São Paulo, ter acesso a esses equipamentos assim. Então eu falei assim, não, uau, eles têm que fazer alguma coisa com isso aqui mesmo. A gente tem que partir para contar alguma coisa com isso. Então, eu comecei a trabalhar lá, lecionei lá por 5 anos. Então, editava Premiere, Final Cut, né? Tive contato com esses softwares de edição. Então, como eu sempre gostei da parte tecnológica também, era uma coisa que eu sabia lidar muito bem. E aí, eu assisti as produções, né, que tinham feito, assim, que o curso lá já tem, agora a ONG já está com uns 35 anos. Então, esse curso sempre existiu, né? Foi uma aquisição que
que a ONG teve de computadores Mac, né? Então tinha 12 máquinas. E aí esse foi meu mundo. Então, basicamente 6 anos atrás, eu comprei meu computador também, que é um Mac Mini. Não é um Apple, né? Um iMac, assim, daquelas telas gigantes igual tinha no meu serviço. Mas eu consegui comprar esse computador. E eu falei assim, nossa, eu vou agora arrasar, porque tem Final Cut, tem tudo isso, tudo que eu gostava. Então, isso foi uma das coisas que me motivou. Acredito que trabalhar com os alunos também me ajudou bastante, porque eu estava em contato com várias mentes ali. Então, a gente tem uma estratégia já didática de lidar com certas situações, de ensinar, mas quando você envolve criatividade, meus os alunos eles são muito criativos. Então, eu fui movido a isso, né? Isso foi me ajudando. Então, eu acho que esse contato da minha profissão como professora ajudou eu a entrar nessa, propriamente dita, nessa área aí do audiovisual. Eu fiz alguns cursos, assim, oficina cultural, Impacta, que foi mais para aperfeiçoar a parte técnica, e eu cheguei a estudar um semestre na escola de cinema, foi onde eu tive mais contato com a parte do cinema mesmo, porque até então eu sabia editar vídeo, sabia colocar o que tinha que colocar, mas eu não tinha noção de roteiro, não tinha noção de fotografia, não tinha aquela noção de plano sequência, de corte, montagem. Então, esse contato que eu tive com a escola de cinema me ajudou bastante a ter contato com a literatura, com o estudo mesmo da história do cinema, onde foi que me motivou mais a querer saber um pouco sobre isso. Então, desde então, eu sou apaixonada por cinema, né? Gosto demais. Aí ajuntei então a montanha com essa paixão que eu tinha e essa curiosidade que eu sempre tive pelo audiovisual. E aí é isso, na faculdade você não tem muito acesso a uma coisa específica, né? Que nem tem o estudo. Essa escola mesmo de cinema, ela fica em Santo André, é uma escola livre, então ela recebe, ela é mantida pela verba da Secretaria da Cultura de Santo André. Eu achei o máximo, porque em São Paulo a gente não tem uma escola livre de cinema, e lá em Santo André tem. O curso dura 3 anos, e, você tem contato com professores excelentes, né? E aí, 2 anos atrás, basicamente, eu comecei a fazer parte do corpo docente também, na parte de montagem. Então, assim, cinema para mim é paixão. Eu falo com vontade, assim, que é paixão mesmo. E aí eu dou um pouquinho de mim, um pouco do que eu sei, e sempre eu estou levando um pouco de outras pessoas que também me ensinaram e que me passaram todo o conhecimento e toda a cultura. Tá certo. E para a gente finalizar, a última pergunta antes da última pergunta, que é a referências, né? Tanto o Cassiano sempre recomenda a gente perguntar, ele sempre pergunta, acho que ele deve ter, enfim. O que vocês acharam da mostra? O que vocês estão achando da mostra, do evento? E qual que você acha, qual que é a importância da mostra para a produção audiovisual, para a produção outdoor? Só para a gente finalizar essas. E também já aproveita então quando você responder, já fala se você tem alguma referência, tanto fílmica quanto algum livro. É a Serra do Ibi e Sim. não. É essa daí mesmo? Ibitirakiri. É isso, mentira É aqui. o cume, ela falou que lembrou da serra, porque, que nem eu falei, é muito nome, né, para você Aham. lembrar. Ali é o maciço Ibiteruçu, que faz parte da Serra do Bitiraquiri, e o cume esquecido é o Tupipiá. Mas, tá valendo, você já lembrou da Serra do Bitiraquiri? Tá certo, então. Então, só para finalizar, fala um pouquinho do que vocês estão achando da mostra, qual que é a importância, assim, e tal. E as referências, se você tem alguma referência fílmica ou um livro, texto para produção audiovisual, ou que você utilizou no seu projeto, né? Eu acho sensacional aí a mostra, já assisti vários filmes. É bacana você ver o que está sendo produzido lá fora, né? São poucas as mostras só de filmes de montanha, principalmente aqui no Brasil, lá fora tem mais.
Aqui a gente tem o Rock Spirit, mas é uma temática mais outdoor, né? Então é mais amplo, não é só montanha. Mas eu acho muito legal, principalmente para o público de montanha, né? Eu acho muito importante ver o que está sendo feito mundo afora. Essa troca de informações é super inspirador e é o que move a gente, na verdade, né? Eu comecei nessa história pré-internet, né? O acesso à informação é uma coisa que a gente tem que valorizar muito, porque antes a gente não tinha isso. Então era uma coisa que era só no boca a boca, você tinha que comprar uma revista importada para ver como é que era o equipamento do cara. A gente chegava a fabricava cadeirinha para fazer abismo em caverna. Eu cheguei a fabricar um equipamento, um descensor para fazer abismo em caverna. Então, por quê? Porque a gente não tinha equipamento e não tinha nem informação. Então, era uma coisa que hoje em dia a gente tem que valorizar muito. E a mostra é isso aí, né? Você está vendo o que está sendo feito, tem filme Polônia, sei lá, né? Estados Unidos, Europa, vários lugares. Então, super importante. Referências, sei lá, eu assisto de tudo, né? E eu tenho me concentrado muito nos últimos anos a estudar storytelling, né? Narrativa. Então, como contar melhor uma história. Isso não é uma coisa assim que vem, né, do baixo santo e, né, tem muito estudo, né? Já estou mais de 20 anos trabalhando com isso e ainda estou sempre aprendendo, e tem muito a aprender, né? Então, tem que assistir um monte de coisa e ler e pesquisar, né? Acho que é isso. Obrigado. E eu agradeço também por inscrever os filmes, né? O filme, na verdade, e por participar do evento, que é um evento pequeno, como você falou, né? Mostra específica de mais de montanhismo, escalada, assim, do Brasil, são poucas mesmo, né? E a ideia da mostra é ser uma mostra mais pequena mesmo, não abranger tantos esportes assim e ficar um negócio mais restrito mesmo, sabe? Pelo menos eu tive a ideia assim no começo, por enquanto a gente está mantendo isso mesmo. Mas obrigado por participar e, e é isso. E parabéns pelo filme. E Obrigado. realmente contar uma história não é a questão, acho que é uma chave do filme, né? Lógico que recurso ajuda, mas se a pessoa não souber contar uma história, não adianta todo o recurso do mundo que não vai ficar um trabalho legal. Exato. É isso aí. Adriane? Tem alguma referência, alguma coisa para nós? Bacana. Então, primeiro eu queria, assim, tipo, elogiar essa mostra, falar que isso tem que existir, tem que continuar existindo e cada vez mais se tornar popular, porque nós temos essa carência enorme do audiovisual, no caso do montanhismo, que nem ele falou, eu também acompanho muito o Rock Spirit, Real Rock, as coisas de fora, só que é importante a gente ter algo nacional. E eu falo isso não só pelo festival de montanha, mas eu sempre estou ali, quando posso, eu vejo todos, quando posso, eu estou ali vendo, participando dos festivais que tem aqui no Brasil, inclusive de animação, que eu gosto muito também. Então, eu sou muito a favor dos festivais. Acho que isso fomenta, né, a cultura audiovisual, porque, querendo ou não, coisas relacionadas à arte aqui no nosso país é muito, muito, muito fraco, muito sabotado. Então, eu acredito que, assim, hoje pode ser que você falou, um evento pequeno, mas se não tivesse, a gente não teria nada. Então, é importante mesmo, acho que a gente tem que valorizar isso, não deixar morrer, porque é um pingo de esperança que a gente ainda tem, né, com essa amostra, e tentar arriscar, porque se a gente não arrisca, não tenta, a gente também não tem um retorno. Então, assim, um não a gente já tem. Então, vamos tentar, né, correr atrás aí do sim, eu acho que isso é muito, muito importante. E por isso que eu parabenizo a amostra, né, a você, por isso que eu tipo, entrei também de cara, assim, e com certeza é uma coisa que eu vou passar para os meus alunos, vou falar, eu sempre falo, agora a gente está em pandemia, está tudo à distância,
mas o máximo que eu tenho para recomendar, eu recomendo, apoio mesmo todas essas formas de incentivo ao audiovisual. De referência, eu gosto muito de ver coisas relacionadas à montagem mesmo, né? E é uma coisa que eu quero buscar também, que é igual o Windley falou, que é o storytelling, que eu acho que esse está sendo o segredo, né? A chave, como a gente está tendo um boom de audiovisual nas redes sociais, então assim, a gente está tendo mais volume mais conteúdo para consumir. Então você tem Instagram, você tem o YouTube, você tem acesso, você seguir as pessoas certas ou, sei lá, pegar um pouquinho dessas referências, você acaba consumindo. E arte, filme, tudo que é relacionado à cultura, a gente tem que consumir, para a gente ter inspirar a gente, né? Ter aquela criatividade. Eu gosto muito em relação a livro mesmo, a parte teórica. Tem um livro que tem, inclusive, acho que deve ter na internet, não sei, que é O Sentido do Filme, do Sergei Eisenstein. Eu gosto muito dele também. Então, tipo, é uma das bases, assim, talvez não que eu tenha usado, mas umas coisas que eu gosto de ter por perto, assim. E tem um livro brasileiro, inclusive, chamado Por que Fazer Documentário. E ele é muito bom também. Ele é um livro grosso, completo, e eu acho que é um ponto de partida para a gente estudar, né, um documentário e ter essa parte assim do acesso ao audiovisual brasileiro mesmo. E é isso. Tá ok, muito obrigado também. Quero parabenizar por apoiar o evento, participar, escrever o filme e produzir o filme também. E por hoje é só. A Fernanda Mendonça agradecendo também a Adriane, que arrasou no filme, no desenho da camiseta. A Fernanda Mendonça está apoiando também, ela é da Miss Voyages, que está apoiando na divulgação do evento. A Luana Rebouças também. Luana e Cíntia, eu entrarei em contato com vocês pelo e-mail, tá ok? Para combinar a entrega do prêmio de vocês, tá bom? A Luana Rebouças também parabenizando a mostra, muito obrigado. Essa troca de experiência com o público na presencial, ela é bem interessante, né? Mas esse debate foi a vantagem, né, de ser a mostra online, que a gente não tem exatamente um custo de conseguir fazer esse debate, essa conversa com os diretores, né? Essa é uma das vantagens da mostra online. Nós formamos, quando eu tive a ideia de fazer a mostra, eu estudei cinema, né, aqui na UNILA, na Universidade Federal Latino-Americana, aqui em Foz, e nós estávamos realizando um festival latino-americano de cinema. E nós conseguimos recursos e nós trouxemos os diretores para cá. Foram mais de 20 diretores da América Latina que nós trouxemos. E só que isso foi uma logística, né? E precisava correr atrás dos caras e tal, custo de transporte, alimentação. Então é muito complexo. Então eu até pensei em um dia conseguir fazer isso. E quando rolou essa oportunidade de fazer a mostra online, eu pensei, cara, vamos fazer esse debate assim online, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou gostando bastante. No primeiro dia, que foi a abertura, que foi tudo online, como mostrava os filmes e na sequência já tinha o debate, então teve um público um pouco maior, né, nos debates, assim. Só que teve um público menor para assistir os filmes. E nesses outros formatos, que daí o público pode assistir antes os filmes, pode assistir, ficar à vontade, depois assistir. Os filmes têm uma visibilidade maior e o debate já tem uma visibilidade menor por ser online e ser ao vivo. Mas enfim, a gente está aprendendo, né, com esse novo formato de exibição também. E estamos pensando aí como que vamos fazer ano que vem para fazer presencial e online. Vamos pensando aí. Mas, mais uma vez, obrigado a todos. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Parabéns pelos filmes e parabéns e obrigado por aceitar e participar com a gente aí nesse debate, nessa conversa. Legal, parabéns pela mostra, parabéns, Adriane. Valeu, obrigado. Desenho também. Muito legal.
Tá bem. Obrigado. Prazer conhecê-lo também, né? Tá, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Valeu. Vou encerrar aqui.